paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Lu Silva e nós aqui vamos começar uma série sobre a família com um propósito, uma família estruturada em Deus. Teremos uma série com 10 vídeos apenas falando sobre a família, a estruturação de uma família construída na rocha, no alicerce, que é Jesus Cristo, como devemos nos comportar, como devemos ser dentro da nossa casa, com a nossa família, o papel do pai, o papel do filho. Vamos estar falando também sobre a cura interior, sabe? Dentro da nossa família, que a gente precisa ser curado para curar. O abraço de uma mãe, o abraço de um pai para com um filho traz cura, traz vida, e tudo isso a gente vai ver no decorrer dessa série. Serão 10 vídeos, mas serão abençoadíssimos. E vem conosco, vem participar juntamente conosco, envie esse vídeo para outras pessoas, para que a família dessas outras pessoas também venham ser abençoada. No vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre a família, a estrutura da família, o propósito, o fundamento familiar que a gente precisa, né? A estrutura, a base, né? Da onde começa tudo. É um grande desafio quando a gente vai construir a nossa família. É muito difícil, é um dever, sabe, que a gente tem para poder cumprir. É um ministério muito grande. É um dos principais ministérios, assim, na minha visão, é o ministério da família. Da gente poder estar dentro do nosso lar, cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso marido, cuidando da casa. Às vezes as pessoas param, né, para pensar e falar assim: nossa, mas ela só fica em casa. Mas é um ministério, assim, abençoadíssimo. É o principal. A pessoa que ela não consegue cuidar da sua casa, ela não consegue cuidar da obra de Deus. Se ela não consegue ter o domínio próprio dentro da sua casa, ela não vai conseguir dentro do ministério, dentro da igreja, cuidar de outros povos. Se você aprende primeiramente dentro da sua casa, se você consegue cuidar dos seus filhos, da sua estrutura espiritual dentro da sua casa, do seu esposo, você está preparado para cuidar da igreja. Porque Deus fala assim, que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, você está preparado para amar outras vidas também. Porque é um desafio muito grande quando é os dois dentro de uma casa, pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com jeitos diferentes, dentro de uma casa, sendo um só, porque a gente quando casa viramos um só e a gente tem que conviver com as diferenças, com as dificuldades do dia a dia, com o temperamento da pessoa. É uma dificuldade muito grande, mas é um dever a ser cumprido e a gente tem que estar preparado para estruturar a família. Em Provérbios, Deus diz que o homem que acha uma esposa, ele é benevolente, que ele, quando acha uma esposa, ele alcançou a benevolência do Senhor. Olha só que maravilhoso é isso, né? Alcançar a benevolência do Senhor, porque realmente não é fácil viver a dois, mas é necessário. Deus, quando ele fez o mundo todo, ele criou o homem e a mulher. Essa é a família perfeita em Cristo Jesus. O maior desafio a ser enfrentado por qualquer pessoa é construir o próprio lar. E isso é verdade, né? Começar tudo a dois é muito difícil. Os primeiros anos é uma dificuldade muito grande. Eu acredito que quem passa pelo primeiro ano de casado, meu filho, você está preparado para qualquer tempo.
Porque o primeiro ano é o mais difícil. Você chegar numa pessoa, chegar em casa, tá as coisas tudo bagunçada, roupa jogada para um lado, sapato jogado para o outro, meia jogada para o outro. Graças a Deus o meu marido é muito organizado, mas eu acredito que para ele conviver comigo foi difícil no começo, porque a desorganizada sou eu. Sabe, eu sou de espalhar coisas, entendeu? Eu gosto de tudo limpo, tudo organizado. Não sou aquela super bagunceira, mas sou aquela que chega no final de semana e não quer, sabe, ficar cuidando. Às vezes eu espalho uma coisa, eu deixo outra ali por cima, e ele é mais organizado, gosta das coisas certinha, sabe? Quando eu me casei, ele já falou, o negócio dele é o banheiro. Tem que estar cheiroso, tem que estar limpo. E eu tenho que lavar o banheiro todo dia, tenho que lavar o banheiro todo dia. Ai, meu Deus do céu, eu não lavava em casa da minha mãe. E aqui eu tenho que lavar o banheiro todo santo dia, porque o meu esposo gosta. E eu faço porque ele gosta, entendeu? Embora os dois, o homem e a mulher, sejam tão diferentes um do outro, Deus se agrada em uni-los no seu tempo oportuno para que pertençam um ao outro. Deus, ele se agrada na união, no casal. E Deus, ele estabeleceu um fundamento para essa união. Assim como a gente construir uma casa, por exemplo, eu mesma não entendo muito de construção, mas eu sei que para construir uma casa, construir um prédio, ele tem que ter um alicerce, ele tem que ter uma base, e tem que estar firme ali naquela construção, a base tem que ser feita perfeita. Assim também é no nosso casamento. A nossa pedra angular é Jesus. Vocês já ouviram falar, né, sobre a pedra angular? É falado até mesmo na Bíblia. Nosso fundamento, nossa pedra angular é Jesus. Mas todo o resto do fundamento, como o tijolo, o cimento, a areia, a gente pode trazer isso no nosso casamento, sendo o ouvir, o guardar e o praticar. A gente precisa ouvir, a gente precisa guardar e precisa praticar. Construir uma grande torre é preciso cavar com profundidade, de acordo com o tamanho da estrutura a ser edificada, mas é necessário preparar um bom alicerce. Da mesma maneira, é preciso construir um lar, tendo em conta que ele é o alicerce que dá suporte à família. O casamento, a principal base, o casamento, é o que dá alicerce a todo o restante. Tendo o homem e a mulher, tendo bem alicerçados em Cristo Jesus, eles conseguem criar filhos bem estruturados na presença do Senhor. E nós precisamos edificar a nossa casa com sabedoria. Devemos edificar a nossa casa com sabedoria. Lá em Provérbios 9, do 1 ao 3, guardem bem, irmãos, todas essas passagens e depois meditem nela para vocês alicerçar a família de vocês no fundamento, na pedra angular que é Jesus, é Cristo. O primeiro é edificar com sabedoria, lá em Provérbios 9, do 1 ao 3, que diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. A sabedoria, ela edificou a sua casa. A mulher sábia, ela tem que edificar a sua casa. Lá em Provérbios também fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola com as suas próprias mãos derruba. Como você tem edificado o seu lar? Como você tem dominado sobre a sua casa? O homem sábio é aquele que edifica. Lá em Mateus 7:24 tem escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, sendo comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre
a rocha. A nossa rocha é Cristo, a nossa rocha é Jesus Cristo. Nós temos que ser comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Temos que ser um homem sábio para edificar a nossa casa. E também temos que ser a mulher sábia para edificar. Lá em Provérbios 14, como eu já tinha falado antes, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos derruba. E também temos os filhos. Os filhos devem ser obedientes para você que é filho, para você que já é casado, mas você continua sendo filho. Você deve ser obediente aos seus pais. E impressionante, porque esse mandamento que tem na Bíblia é o único mandamento que tem, como é que fala? Que tem uma bênção muito grande envolvida. Que fala que o filho obediente, ele ganha vida. Então, sejamos filhos obedientes. Lá em Provérbios 1, do 8 ao 9, fala: Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixa a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Olha que maravilha! E como as bênçãos do Senhor, elas são estendidas às várias gerações, também temos os netos serão inclusos nas bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor, elas se prolongarão nas nossas vidas, elas alcançarão novas gerações. Lá em Provérbios 13, 22, está escrito assim: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Quais são a herança que nós temos deixado para os nossos netos? Quais são os legados? Legados na presença do Senhor. Pois você e a sua casa servirão a Cristo, em nome de Jesus. Nós também conheceremos nesse vídeo de hoje os princípios para um lar feliz. São 7 princípios chaves que eu quero que vocês guardem para vocês terem um lar feliz, um lar edificado sobre a pedra angular que é Jesus Cristo. É conhecer o amor genuíno. Lá em Gênesis 2:18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom para que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Deus criou o casal para que houvesse um companheirismo. Esse foi o motivo pelo qual ele deu ao homem uma companheira. Todos os animais, eles estavam ali com a companheira, mas Adão, ele estava sozinho ali no jardim do Éden. E Deus viu e falou: não é bom para que o homem viva só. Então Deus criou Eva e Deus deu a Adão. E ali foi um amor tremendo, um amor genuíno, o verdadeiro amor. O homem, ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou tanto a igreja que ele entregou a si para morrer numa cruz. Entregou seu filho unigênito para morrer numa cruz por nós pecadores. Olha que tremendo, olha que amor. O segundo ponto é permitir que Deus escolha o seu cônjuge. Mas como eu vou fazer isso? Para você que ainda não é casado, eu digo: espera em Deus, porque Ele ainda te louvará. Você louvará a Deus. Espere em Deus. Ore. Peça para Deus abrir a sua visão espiritual. Quando você for orar, fale características, seja específicos. E para você que já é casado, eu te digo: continue orando. Porque você que já é casado e fala bem assim, reclama do seu esposo. Na verdade, quando a gente vê defeitos no nosso parceiro, no nosso companheiro, a gente não tem que julgar. A gente não tem que reclamar. A gente vê esses defeitos para a gente orar por eles. Falar: Senhor, meu esposo, ele é assim, assim, assado.
mas eu gostaria que meu esposo fosse de tal forma. Senhor, muda, Senhor, transforma. Se o seu companheiro ainda não é cristão, coloque seu joelho no chão, jejum, ore pelas madrugadas, peça a Deus, tenha intimidade com o Pai, porque Deus tudo ele pode fazer. Então, em vez de você, a partir de agora, em vez de você olhar os defeitos do seu companheiro e começar a julgá-los, começar a reclamá-los, comece a profetizar. Senhor, meu esposo ele não é bagunceiro, meu esposo é organizado, meu esposo não é mais dessa forma, meu esposo é de tal forma. Profetiza. Deus chamou você para ser um profeta dentro da sua casa. Deus estabeleceu você dentro do seu lar para fazer a diferença. Você está edificado na rocha, então você será usado para edificar outras pessoas. Você vai ser usado para ser luz no meio da sua casa. A lâmpada, quando ela é acesa, ela é colocada no alto. Então você será aceso, você será lâmpada, você iluminará os caminhos de quem está dentro do seu lar. Amém? O terceiro ponto é compreender que o casamento é uma extensão do caráter divino. Como tem sido o seu caráter? Você tem estabelecido o caráter de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar? Nós, dentro do nosso lar, nós temos que ter o caráter divino. Imagine você pregando no altar e o seu filho olhando para você e falando: mas dentro de casa acabou de me dar uma surra. Dentro de casa ela é brigona. Dentro de casa ele é brigão. Dentro de casa é diferente. Dentro do nosso lar, o nosso lar, ele tem que ter o caráter divino. A gente tem que pregar aquilo que nós vivemos. O que você tem vivido? O que você tem pregado? Medite nisso, irmão. Como tem sido? O que tem sido? Como você tem feito? Qual é o caráter divino que você tem estabelecido? Deus, ele é genuíno. Não há como mudar. Nós que temos que mudar. Temos que ser semelhantes a Cristo. Lá em Gênesis 1:26 disse assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então temos que ser semelhantes a Cristo. Antes de qualquer coisa, você tem que pensar: Jesus faria isso? O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus diria em meu lugar? Como Jesus se comportaria em meu lugar? Temos que estabelecer o caráter de Cristo. Uma coisa dentro da minha casa que tem se transformado e tem transformado todas as áreas. É incrível. Quando você muda, que você traz o caráter de Deus para dentro do seu lar, tudo se transforma. Deus alcança todas as áreas, a área sentimental, a área espiritual, a área financeira. Antigamente, dentro da nossa casa, não sei onde você mora, se é assim, mas onde eu moro, existe aparelhozinhos que pegam sinal de satélites e a gente consegue ter vários canais abertos, né? Canais que são fechados, a gente consegue ter acesso a esses canais. E a gente tinha, aí meu esposo falou bem assim, Jesus no meu lugar, ele faria isso é um pecado, eu tô roubando o sinal. Existem pessoas que trabalham, que estudam anos e anos para fazer esses aplicativos, para fazer esse sistema, eu não sei como é que funciona direitinho, sou meio leiga nesse negócio, mas existem pessoas que fazem toda uma estrutura por trás e a gente vai roubar sinal desse satélite, dessas coisas, tá errado. Jesus no meu lugar não faria isso. E a gente mudou. Aí ele falou bem assim, se eu não tenho condições de pagar um streaming, eu não terei ele. Aí a gente parou de ter esse negócio, jogou esse aparelho fora, jogou tudo fora. Falou, Jesus no meu lugar, ele não faria isso. E a gente mudou. Irmãos, transformou a nossa casa, o nosso financeiro,
porque a gente parou de semear nas coisas erradas. A gente tem que semear nas coisas certas, nas coisas que é de Deus. A gente tem que semear em uma célula. A gente tem que semear na vida de alguém que precisa. A gente não tem que estar semeando nas coisas que são pecados, nas coisas que são erradas. Não. O que Jesus faria no seu lugar, no meu lugar. O que Jesus. A gente tem que ter o caráter de Cristo. A gente tem que pensar 2 vezes no nosso comportamento. São coisas que você pode olhar assim e falar, não, mas isso é uma besteira, é uma coisa tão pequena. Mas as legalidades que a gente dá para Satanás é nessas coisas pequenas. São pequenas brechas que Satanás, ele tá ali ao nosso derredor. Ao nosso redor são anjos, mas ao nosso derredor são as potestades malignas que estão caçando umas brechas pequenas para poder entrar. E ele entrando, ele causa uma destruição tremenda. Então são pequenas coisas nas nossas vidas que a gente vai dando legalidade. E ele vai entrando, vai se acomodando. E daqui a pouco, quando a gente vê, tá uma destruição total. E a gente se pergunta, Senhor, aonde nós erramos? Aonde eu errei? Aonde eu pequei? Eu fazia isso, mas eu tô na sua casa, tô jejuando, tô orando, tô buscando. Mas como Satanás ainda se irandou e conseguiu destruir a minha casa? Talvez é nessas pequenas coisas que a gente tem que fechar as brechas. É nas pequenas coisas. O quarto ponto é saber que Deus deseja nos abençoar através do nosso casamento. Eu, depois que fui casada, realmente eu fui extremamente abençoada. Muito. Dentro do meu lar, eu estabeleci não é um fundamento, eu esqueci a palavra, mas dentro do meu lar, o tratamento. Eu estabeleci um tratamento dentro do meu lar que fez toda a diferença. No lar onde é que eu vim, o meu pai e a minha mãe, eles são separados. Eles tiveram um lar destruídos, entendeu? Pela traição, pelo desentendimento, pelo financeiro. Foi totalmente destruído o lar do meu pai. E tudo começou pelo o tratamento de um com o outro. Eles não se tratavam de forma com que um casal se tratava. E eu decidi na minha vida, no meu casamento, ser diferente. Eu trato o meu esposo como se ele fosse um rei. E eu sempre falo para ele, a única pessoa que vai te tratar como um rei sou eu. Nem a sua mãe te tratará como um rei. Sua mãe, ela te tratará como um príncipe. E você deverá escolher se você quer ser um príncipe ou se você quer ser um rei. Um príncipe, ele não tem, como é que fala? Ele não tem deveres, ele não tem, sabe, trabalhos a se fazer para poder cuidar da sua lar, do seu lar. Mas o rei, ele tem deveres a cumprir. Ele tem que cuidar da sua casa. Ele domina sobre o seu lar. Ele cuida do seu lar, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família. Você tem que ser um rei. E você será tratado como um rei se você estiver na posição de um rei. E o meu esposo, ele está nessa posição. A partir do momento que eu me posicionei, ele se posicionou também dentro do nosso lar. Hoje em dia, eu não trabalho mais fora. Eu fiz do meu lar o meu palácio. Eu cuido do meu esposo como rei e cuido da minha filha como uma princesa. E eles têm se posicionado como tais. O meu esposo, ele tem me colocado em patamares que outrora eu não estaria. Se eu estivesse sozinha. São patamares que a gente está chegando que os nossos pais não chegaram, mas a gente está se encaminhando para chegar.
o tratamento que a gente tem vivido, assim, as pessoas muitas vezes olham e falam que é besteira, que eu já fui muito julgada por tratar o meu esposo da forma que eu trato, entendeu? Porque na minha visão, se o meu esposo, ele é o provedor do meu lar, quando ele chegar no nosso lar, ele tem que ser tratado como tal, como um provedor. Ele traz tudo o que eu preciso, ele me dá tudo o que eu preciso. Então, o meu dever de esposa é dar a ele o que ele precisa também. Meu esposo, ele chega em casa, a casa tá limpa, tá organizada. Meu esposo, ele tem uma cadeira específica, é dele, o canto é dele, o horário é dele. Quando ele chega, ele senta nessa cadeira. Eu tô com o almoço pronto, se é na horário de almoço, né? Ele sempre vem almoçar em casa. No horário de almoço ele chega, eu tô com a comidinha pronta, eu coloco a comidinha no prato dele, ele se senta, eu sirvo ele. Aí eu coloco programação na TV que ele gosta de assistir e ali é o momento dele. É o momento que ele vai descansar. Aí ele volta pro trabalho, quando ele chega novamente em casa, ele é tratado da mesma forma. Ele vai tomar banho, eu levo a toalha, eu levo a roupa, ponho ele para sentar, levo a comida e trato ele dessa forma. Uma vez, foi até engraçada essa história, mas a gente marca histórias, pelo nosso jeito a gente marca histórias. E eu decidi marcar a minha geração de uma forma com que as pessoas talvez não tenham marcado, porque o mundo que a gente vive, ele as pessoas, homem e mulher, eles são tratados, eles se tratam como iguais, da seguinte forma: eu trabalho fora, você trabalha fora, então você cuida da casa, eu cuido da casa da forma que der, entendeu? Ou tipo, eu sou a esposa e tenho meu esposo, eu ganho mais que meu esposo, então eu domino sobre ele. Mas na Bíblia tá escrito que o homem, ele é a cabeça e a mulher, ela é a sua companheira, deve andar ao seu lado, entendeu? A mulher deve ser submissa. Assim está escrito na Bíblia. Mas não, eu vejo essa submissão de uma forma diferente, como as pessoas hoje em dia tratam a submissão. As pessoas, elas tratam a submissão como se a mulher devesse ser pisoteada. E não é dessa forma. Se eu sou submissa ao meu esposo, então eu estou sobre uma missão. Nós dois caminhamos juntos para uma missão. Então eu estou sobre uma missão. E eu decidi marcar gerações desta forma, da forma como eu sou como esposa. E eu estava aqui cuidando da minha sobrinha, passei com ela durante uma semana. Infelizmente, o lar aonde ela vive é um lar que foi destruído. Então ela mora sozinha, sabe, com a mãe dela. E ela tava aqui na minha casa e eu falei bem assim: olha, amor, é a hora do tio. Então ela tava sentada na cadeira dele, que é uma cadeira muito grande, confortável, boa de ficar. Então, pessoas gostam de sentar nessa cadeira porque é confortável. Eu falei: olha, essa cadeira é dele. Ele tá chegando. Você vai sentar aqui, tá bom? A tia vai colocar na programação que o tio gosta, entendeu? Ele vai sentar aqui e vai almoçar. Quando ele sair, você vai poder assistir o que você quiser. Aí ela falou pra mim da seguinte forma: tia, mas não funciona dessa forma. Minha mãe falou que a gente que é criança, que a gente tem preferência. Mas é da seguinte forma: lá na casa dela, como ela vive com um namorado, então a criança tem preferência, porque é apenas o namorado, não é o pai da criança. E eu falei bem assim pra ela: mas titia, aqui em casa funciona da seguinte forma: o tio Carlos, ele é o rei, então é a hora dele.
Então ela ficou com isso na cabeça. E toda vez que chegava naquele horário, ela saía da cadeira e falava bem assim: tia, eu vou sair daqui da cadeira porque a cadeira é do tio Carlos e ele é o rei. Toda vez ela falava assim: essa cadeira é do tio Carlos e ele é o rei. Então eu entendo que eu marquei a vida dessa criança. Porque quando ela fosse casar, ela vai falar bem assim, não, a minha tia tratava o esposo dela, o meu tio, dessa forma. Então eu vou tratar também o meu esposo dessa forma. Porque o casamento deles funcionava. O casamento deles deram certo dessa forma. Então eu marquei uma geração. Então, assim, a gente vive dessa forma, entendeu? A gente tem que saber que o nosso casamento ele é abençoado por Deus. A quinta a quinto princípio para um lar feliz. Deus quer que haja uma transparência no casamento. A gente tem que conversar com o nosso cônjuge. Nós temos que conhecer, sabe? Ser transparente, falar o que sentimos, sabe? Não ficar escondendo. Hoje em dia eu vejo muito casal com senha no celular, senha não sei o quê. É uma 7 senha para abrir um aplicativo. Falei, não, tem que ser transparente. Aqui eu nem ligo meu celular. Eu tô mexendo aqui no dele, ele, mas eu quero mexer no celular, eu mexo no meu. Tem os mesmos aplicativos, eu só quero mexer no seu. E a gente mexe. Fica o celular aí em cima das coisas. A gente é tão eu mexo no celular do meu esposo, a minha filha mexe. Então, assim, é uma transparência muito grande. Hoje em dia é um celular trancado a 7 chaves, porque o marido não pode mexer. Os filhos não podem ver o que tem lá, porque hoje em dia as pessoas estão mergulhadas em coisas ilícitas, em pornografias e, sabe, trancados a 7 chaves. Gente, eu já vi lares, eu já vi igrejas destruídas por essas coisas. Então sejamos transparentes. Edifiquem a casa de vocês. Sejam assim como Deus quer que seja. Não deixe Satanás destruir a vida de vocês. Não deixe ele entrar nessas brechas. Não deixe, gente. Essa é uma arma que mais é usada para destruir lares. Isso eu vejo como altares criados para Satanás, porque hoje em dia a pessoa ela para ficar horas e horas em frente à TV, para ficar horas e horas em frente a celulares, a tablets, sabe, a computadores. Às vezes tá um do lado do outro, mas tá cada um no seu celular ali e ninguém mais sabe o que se passa um com o outro. Então, assim, isso eu vejo como altares. É bom ter um celular, é bom ter uma TV, é bom ter um computador, tem gente que trabalha com isso, sabe? Mas a gente não deve ter isso como uma base para a nossa família. Existem filhos que estão sendo criados em frente à TV. O que essas crianças têm aprendido? Não, não é dessa forma. Vamos criar hábitos nos nossos filhos de leitura bíblica. Aqui em casa mesmo, a gente está colocando este hábito na minha filha, sabe? Ela aprendeu a ler recentemente. Então, antigamente, ela só escutava. Hoje em dia, fala, não, vamos ler uma historinha, é pequenininha, antes de dormir, rapidinho, tentando criar este hábito de ter comunhão com Deus, de ter altares para Deus. Crie altares para Deus dentro do seu lar. Não crie altares para Satanás. O sexto ponto para um lar feliz, Deus quer que o homem lidere seu lar. É que nem já tinha comentado, que Deus, na Bíblia tem escrito que a mulher ela tem que ser submissa ao seu esposo e o homem ele deve liderar o seu lar. Não que a mulher tem que ser pisoteada pelo homem, tem que, sabe? Não é dessa forma. Ela tem que ser submissa.
Então, os dois, eles estão sob a mesma missão. Coloquem isso na mente de vocês. Eu sou submissa ao meu esposo porque eu estou sob uma missão. Nós, tanto o homem como a mulher, eles são líderes dentro do seu lar. Se você é um líder dentro do seu lar, você tem o domínio próprio. Eu sou líder dentro do meu lar, então eu domino sobre o meu lar. O que eu digo tá falado. O que o meu marido diz tá falado. Eu não passo por cima quando a gente está educando a nossa filha. Eu não passo por cima do que ele fala, nem ele passa por cima do que eu falo. Estamos os dois sobre a mesma missão. Você e o seu cônjuge não são inimigos. Vocês são companheiros. Não são inimigos, vocês são companheiros. Vocês dois estão com uma missão da construção de um lar feliz. Estão sobre a mesma missão, sobre o mesmo propósito. Deus juntou vocês dois para um propósito maior do que vocês imaginam. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, tudo é sobre Deus. Lá em 1 Timóteo 3, 4, 5, Paulo ele nos dá uma instrução que diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como essa pessoa cuidará da igreja? Tudo começa dentro do lar, irmãos. Tudo começa dentro de um lar. A sua maior missão é dentro do seu lar. Como você tem que se comportar? O que você tem feito dentro do seu lar? Qual é o caráter que você tem tido dentro do seu lar? Você tem estabelecido o caráter de Cristo? Ou você tem sido apenas mais uma família? Sejamos uma família diferente. Uma família estruturada sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Tendo um caráter de Cristo. Tendo a transparência. Sabendo que um casamento, ele é bênção de Deus e não a maldição. A partir de hoje, você vai sempre profetizar e falar: meu casamento é uma bênção. Meus filhos são uma bênção. Meus netos serão uma bênção. Tenham em mente que o que você estabeleceu hoje como bênção na sua vida, e isso se prolongarão a outras gerações, para os seus netos, para os seus bisnetos. E o que você tem feito? E sétima e última, para ter um lar feliz, preparar um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual da sua família. Gente, isso é muito importante mesmo. O crescimento espiritual da família. Gente, vocês já repararam que você pode, se o filho tá rebelde, se você continua plena, você tá plena. Nada abala a estrutura do seu lar. Se a gente como esposa estamos bem espiritualmente. Nosso esposo pode não estar bem espiritualmente, mas se a gente está bem espiritualmente, tudo vai bem. Agora, se a gente não tá bem espiritualmente, nada vai bem, ninguém tem paz. Então, nós como esposas, a partir de hoje, seremos esposas com sabedoria. Nós estaremos bem espiritualmente, sabe? Sendo genuínas, tendo o caráter de Cristo. A gente vamos preparar o nosso lar diariamente para toda a nossa família estar bem espiritualmente. Como, Lu, a gente vai preparar o nosso lar, um ambiente, sabe? A nossa casa, ela tem que ser o lar do Espírito Santo. Então, todo dia a gente vai acordar e vai falar: bem-vindo, Espírito Santo. E vai convidar o Espírito Santo à nossa casa. Nós abençoaremos
nosso marido antes dele sair para o trabalho. Nós abençoaremos os nossos filhos. Nós vamos orar todos os dias. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu lar, cuida do meu esposo, cuida da minha filha. Você vai preparar o ambiente propício para a morada do Espírito Santo. Como tem sido, se você vai parar para pensar, como tem sido o meu lar para a morada do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus, ele é algo que traz paz. Ele é algo que traz amor. E como tem sido seu lar? Seu lar tem sido de paz? Seu lar tem sido de amor? Você tem tido sabedoria? Porque o Espírito Santo, ele traz a sabedoria pra gente. Quando a gente entra num lar que é saudável espiritualmente, a gente já entra tendo paz. Como a gente sabe disso? As pessoas que moram com você, os seus filhos, o seu marido, ele tem prazer de estar dentro de casa? Ele tem prazer de chegar em casa? Porque eu vejo hoje várias pessoas que quando fala que vai para casa bate um desespero. Pessoas que preferem estar em outras casas, que preferem estar na rua, que preferem estar em bares bebendo, porque não querem chegar em casa. Porque sabe que quando chegar em casa vai encontrar uma mulher brigona, não vai encontrar paz. Gente, a nossa casa, ele tem que ser o melhor lugar do mundo. Então, quando a gente está em paz, o Espírito Santo, ele está repousado sobre o nosso lar. A gente tem prazer de estar dentro da nossa casa. Crie um ambiente desta forma, que o seu marido, o seu filho tenha prazer de estar dentro da sua casa, tenha o prazer de estar com você, tenha o prazer de falar bem assim, nossa, graças a Deus eu vou para minha casa. Quando eu saio assim, que vou passar vários dias fora, eu já fico imaginando, nossa, como eu queria estar na minha cama, como eu queria estar na minha casa. Gente, como eu gostaria de estar fazendo uma comidinha agora na minha cozinha. É difícil. Eu fico imaginando, sabe? Hoje em dia, eu ainda não tenho a minha própria casa, mas em breve eu terei. E eu fico imaginando, assim, como será maravilhoso. Eu moro numa casa, assim, nós somos evangélicos, mas não é o que eu gostaria, mas a minha casa é o melhor lugar. Meu esposo, ele fica no trabalho, ele fica ali, ele fala que fica agoniado, imaginando, nossa, como eu quero chegar em casa. Então assim eu vejo que o meu lar tem o Espírito Santo de Deus repousado sobre ele. E a partir de hoje nós faremos isso. Nós traremos o Espírito Santo para repousar dentro do nosso lar. Todos os dias crie um hábito. Se a gente criar um hábito todos os dias, naquele mesmo horário, gente, é incrível. Se todo dia, é 3 horas da manhã que você está orando, o Espírito Santo, ele vai te esperar todo dia 3 horas da manhã. Se todo dia é 7 horas da manhã, você tá naquele cantinho ali orando, todo dia o Espírito Santo de Deus, ele vai estar ali. Tenha isso em mente. Então, a gente vai criar este hábito de convidar o Espírito Santo a repousar no nosso lar todos os dias. E ele estará lá, repousado, trazendo paz, trazendo amor para dentro dos nossos lares todos os dias. E este é o primeiro vídeo dessa série. Serão 10 vídeos que a gente vai aprender dentro da palavra de Cristo, estruturar uma família, ter uma família com propósito de Deus. Deus, ele estabeleceu o seu lar para um propósito. E nós vamos ficar dentro deste propósito em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado. Se esse vídeo edificou a sua vida hoje, mande para mais pessoas. Edifique outros lares. Façam que outras pessoas também aprendam a ter uma família com propósito. Seja bênção na vida de alguém. Amém? E eu quero que vocês fiquem com
Deus, porque hoje o Espírito Santo repousará sobre a tua casa. Amém? E louvado seja o nome de Cristo Jesus. Um grande beijo, um